Bem-vindos a mais uma apresentação do Sistema GIL. Nosso tema de hoje é sobre orçamento. O orçamento no Sistema GIL ele pode ser feito em duas telas principais. Ou na tela de vendas, no programa 60, onde eu faço a nota fiscal eletrônica. Naquele momento ali eu posso ter a oportunidade de fazer um orçamento que seria uma DAV, um orçamento simples, ok? Não é o nosso foco agora. Nosso foco são os orçamentos feitos pelo programa 70. Esse programa 70 é uma central de orçamento, serviços, que fica na retaguarda. Lá a possibilidade de fazer orçamentos complexos é muito grande. A gente definiu muitas parametrizações e, enfim, orçamentos, hoje a gente, nessa videoaula, vai ser só uma apresentação básica. A gente vai fazer vários vídeos e vai aumentando a complexidade, ok? Então, vamos para o programa 70. O programa 70, ele é uma tela normal, a gente chega a pesquisa, são os nossos orçamentos que estão em andamentos, e aqui eu já tenho, são empresa de teste, orçamentos são para simulação, tem vários orçamentos já em andamento, e posso pesquisar pelos filtros qual o orçamento que eu estou procurando, se for o caso. Às vezes a gente pode ter centenas, milhares de orçamentos aqui, então pelo nome aqui a gente localiza o orçamento, entra dentro dele. Então são várias abas, o meu orçamento, a principal aba aqui é onde que eu coloco os produtos dentro do meu orçamento. Na aba 1 são os dados do cliente, que já previamente está cadastrado. Essa aba 1 aqui é de status, que fala a fase que o orçamento está. Esses status todos eles são programados, E a aba 3 é o cabeçalho do orçamento. Depois eu teria o rodapé do orçamento, possibilidade de fazer o e-mail e a minha tela de lançamentos. Então, assim, não é uma estrutura complexa, não. Então, a primeira visão, impressão, é bem tranquila. Com relação a esses orçamentos que eu pesquisei, que está aqui na tela, eu posso, por exemplo, fazer relatórios. Então, esses relatórios aqui já está essa dica. Ele se baseia naquela pesquisa que está lá na tela, só em cima daqueles orçamentos lá. Então, por exemplo, listagem dos produtos ou etiqueta, listagem, e aí vai mostrar aqueles orçamentos, aqueles produtos que estão naquele orçamento que está pesquisado ali na grade. De tal forma que, vamos voltar lá na grade, se eu pesquisar aqui, por exemplo, só os orçamentos do Fausto e pedir para ver relatórios, e aqui dos produtos, vai ser os produtos que está no orçamento do Fausto. Então ele é bem focado. Aqui eu também poderia tirar listagem Excel, e tá aí, mas sempre seguindo o mesmo princípio básico aí, de que ele lista e faz o relatório daquilo que foi pesquisado na tela anterior. Posso listar só produto, serviço, ou então ambos, imprimo comentário, a ordem do relatório, e sempre esse rótulo amarelo de dica aqui, ele é muito importante para auxiliar aí no que a gente quer. Então é muito comum no sistema GIL a gente ter esse auxílio aqui da dica, ok? Muito, muito importante. Então sempre quando você olha para alguma coisa no GIL e não sabe, clica lá que vai vir a dicasinha ali em amarelo falando de que se trata aquilo ali, ok? Bom, então relatório está aí, foi apresentado. Na tela de pesquisa aqui eu tenho todos os relatórios. Se eu quiser entrar em algum, eu dou um duplo clique no relatório. Ok. Nessa tela aqui tem uma outra coisa muito, mas muito importante mesmo. Porque um orçamento de uma obra, eu poderia ter também um controle de qual é a fase que aquela obra está, mas assim, já seria independente desse status aqui. Esse status ele estaria ligado se o orçamento está em aprovação, se está aprovado ou não. Quer dizer, é importante, mas a fase da obra, a gente tem ela usando três possibilidades aqui. Então aqui eu estou no modo de pesquisa aos clientes, ok. O segundo módulo aqui, ele já seria com relação aos departamentos
que o orçamento, qual é o estágio que ele se encontra. Tá? Então, vamos chamar, seria o estágio. E aí, esses títulos do estágio ou do departamento que ele se encontra, isso aqui é parametrizável, tá? Então a gente pode configurar, e cada um desses departamentos ou estágios desse orçamento, eu posso atribuir um status que está ligado a uma determinada cor. Então, por exemplo, esse aqui está verde, significa pronto, eu posso alterar esse pronto aqui, ou posso alterar esse departamento. Se eu der um duplo clique aqui, eu vou poder comentar, né, coisas desse status verde, da mesma forma do vermelho, né? Então é bem interessante, e qualquer orçamento aqui eu posso vir e vincular uma cor. Então isso aqui visualmente muito interessante, tá? Então recapitulando, então pesquisa clientes, eu vejo esse layout, pesquisa aos setores, ao departamento, à evolução, tá? E eu tenho uma terceira possibilidade de acordo com a agenda, né? Então eu vou fazer a pesquisa de acordo com a agenda. Então essa agenda por horário dos meus orçamentos, que eu posso também estar trabalhando com cores aqui. Então é bem interessante aí. Ah, que hora que ficou para entregar esse orçamento? Ah, ficou 12h30, alguma coisa. Então dá para fazer, ter muita flexibilidade aqui. Bom, então, apresentado essas principais possibilidades aí, vamos explorar mais um pouco. Vamos entrar num determinado orçamento aqui, igual, e analisar o seguinte. Vou, por exemplo, fazer a impressão desse orçamento simples aí. Toda impressão ela é DAV, tá? É de acordo com a lei, a legislação estabelece os critérios que deve ser feito um orçamento e a gente segue essa legislação. Então, essa inscrição, o comentário aqui no rodapé, vedado a autenticação, tudo isso aqui tem que ser colocado no orçamento. Bom, e o orçamento é simples porque a gente, no orçamento, são os dados básicos aí dos produtos da empresa que a gente está cotando e mais algumas informações adicionais, ele totaliza, tá? Então aqui é o seguinte, no cabeçalho, por exemplo, eu tenho vários campos aqui, tá? Então a gente vai falar desses campos, desses rótulos, porque naturalmente assim, eu gostaria de ver a informação aqui no cabeçalho de quem é o orçamentista, de qual foi prometido para entrega, enfim, personalizar. Então nós podemos personalizar? Pode, bem tranquilo. Então, por exemplo, no meu cabeçalho eu vou personalizar. Então, por exemplo, no cabeçalho, esses campos que tem o tracinho sublinhado, significa que eles são parametrizáveis. Eu posso alterar o conteúdo desse campo. Então, por exemplo, dou um duplo clique aqui, tá? E aí vamos chamar ele, por exemplo, de orçamentista. Ok? E esse outro aqui, previsão para... Ok, ó, então já estou... Então, nesses campos aqui, por exemplo, eu teria aqui, poderia colocar qualquer coisa aqui. Então, vamos colocar aqui número do chassis, caso, tá? Ou esse aqui seria o número da placa, por exemplo. Aí, então, vamos colocar informações aqui para a gente fazer a impressão. E a gente já vai perceber que já foi alterado, né? Vamos mandar imprimir. Então já tem orçamentista, previsão para, vendedor, placa e assim por diante. Então essa parametrização ela me deixa com muita flexibilidade, ok? Por exemplo, nesse orçamento aqui eu tenho 3 produtos, totalizando 555,50, ok? Eu poderia, vamos falar assim, estamos falando de flexibilidade. Posso vir aqui nesse orçamento, botão direito e marcar para não imprimir essa linha. Então isso aqui também é muito interessante. Então, por exemplo, está aí, já marquei. Se eu imprimir esse rolamento, então a linha 2, certamente ela não foi impressa e ela não faz parte do orçamento mais, ok? Ok, vamos voltar lá, vamos voltar e vamos desmarcar. Esses produtos que eu coloco aqui na grade, é como se eu tivesse, como não, eu trago lá do banco de dados, eu faço a pesquisa e aí... Vamos fazer pesquisa aqui.
batata frita, ok. Ele recupera a informação do banco de dados, mas é muito importante porque essa área que eu registro os produtos aqui, também ela pode ser uma área livre. Então, por exemplo, vou soltar duas linhas brancas, saltei. Nessa outra linha eu vou colocar alguma recomendação. Aí não o técnico irá visitar somente no horário comercial. Agora eu coloquei uma observação. Mando salvar, vou imprimir e aí já está, né, as informações que eu havia colocado ali. Então, por exemplo, tem outras flexibilidades aqui. Então, nessa batata frita, eu vou marcar para imprimir como comentário sem preço. Ok? Então, vamos lá, vamos mandar imprimir. A nossa batata saiu como comentário sem preço e, logicamente, não influenciou no valor aqui. Ok? Então, e aí, existe mais uma dezenas de possibilidades aqui que a gente pode explorar, mas temos que ter tempo. Nesse primeiro vídeo é só uma visão global mesmo da possibilidade do nosso orçamento. Concluindo aqui, na parte de rodapé, é possível eu ter no rodapé agregar algumas informações. Então, na verdade, são três tipos de informação: rodapé 1, rodapé 2 e rodapé 3. Tá? Vamos mandar imprimir aqui só para ver que no nosso rodapé aqui praticamente a gente não tem nada. Esse aqui seria o rodapé do nosso orçamento, não tem nada. Mas, por exemplo, ele fala aqui que eu posso ter um texto parametrizado anteriormente lá no assunto 9, lá do nosso parâmetro, que está aqui na verdade. Então, por exemplo, eu quero gravar no meu rodapé essa informação aqui, né? Mando salvar, vou fechar, desculpa, aqui na verdade eu tinha só que, se não me engano, pegar o número dela, é a 9005, ok, então a 9005, eu vou, se eu memorizar aqui, ó, a dica em amarelinho está falando, eu memorizo porque todos os novos orçamentos já venham com esse campo preenchido. Então, se eu já memorizo, e aí essa informação 9005, que é essa informação aqui, que está gravada lá na parametrização, que aqui eu posso editar ela também, tá? Né? Então vamos imprimir, tá aí, imprimimos o nosso orçamento, e aquelas informações lá, aquele texto do rodapé vai ser impresso aqui. Então, essa seria a primeira possibilidade do rodapé 1. Tá? Bom, no rodapé 2 é o seguinte, ele diz que eu posso imprimir no rodapé um texto cadastrado na anotação do cliente. Então a gente já, lá na ficha do cliente, a gente tem, que é lá no programa 40, vamos entrar aqui no cliente consumidor, sempre essas informações de parametrização a gente coloca no cliente consumidor, vão entrar na ficha do cliente consumidor, lá na parte da anotação, eu tenho aqui uma anotação desse cliente que chama grade de cadastro. Né? Então essa grade de cadastro, ela tem essas informações aqui, de integrador, idade, tal, data. Então é uma gradezinha que eu posso, né, usar ela para alguma finalidade aí que eu queira. E bom, então essa grade, ela é a informação que é a anotação de número 2, tem a anotação de número 1, anotação de número 3, então na ficha do cliente consumidor, que é o cliente 1, eu tenho uma anotação que é a anotação de número 2, que eu estou interessado nela para trabalhar no nosso orçamento, ok? Então, vamos voltar para o nosso orçamento. Lá no meu cliente de número 1, eu tenho a anotação de número 2, que eu desejo usá-la para poder fazer impressão no rodapé. Então, se eu imprimir o nosso orçamento agora, aquelas informações que estavam lá na anotação, eu posso trazer para cá. Então, isso aqui abriu mais uma possibilidade de trabalhar no rodapé do orçamento, ok? Ok. Aqui eu poderia criar abre a nova anotação, nova e vazia, aqui altera a anotação, mas enfim.
A terceira possibilidade de trabalhar no rodapé é um texto livre, né? Então esse texto não vai ficar gravado em lugar nenhum. Então, ok. Mando alterar, quando eu mando imprimir, aquele texto que eu escrevi lá, ele veio para o rodapé aqui, ok? Então, rodapé, além, né, de que a gente tem essas áreas aqui, que eu também estou usando como uma observação, e esse é o modelo tradicional de uma DAV, né? Mas a gente também teria outras possibilidades de fazer impressão, tá? Bom, deixa eu ver mais alguma informação aqui. O que eu poderia falar? Vamos fechar aqui. Ok. Bem, existe, por exemplo, outras possibilidades de impressão que estariam configurados nessa aba aqui. Aquela primeira impressão daquele modelo, a gente estava no modelo tradicional de DAV, né? Mas, por exemplo, vamos imaginar aqui um modelo ferragem. Então, já posso memorizar e vamos mandar imprimir. Modelo ferragem, tá? Aqui tem obra, dimensões, quantidade, preço unitário, preço total, enfim. É um novo universo que se abriu na possibilidade, né, de impressão. Vamos ver outra possibilidade. Eu tenho um modelo aqui FCSA. Tá aí, é uma DAV, ok? Então, vamos ver mais modelo Excel. Tá pegando esse orçamento, gerando no Excel, ok? Tá aí a nossa proposta no modelo Excel. Tá, todos os produtos, ok? Com todas as informações. Beleza? Vamos a mais uma. Eu posso, por exemplo, emitir etiqueta. Então, tá aí, etiqueta de cada um dos produtos que estava na grade. Etiqueta, eu tenho vários modelos aqui de etiqueta, ó. Ok? E inclusive algumas etiquetas para aquelas impressorinhas de rolo, né? Tá aí. Tá? E tem muito modelo. Modelo expedição, vamos ver esse modelo expedição. Tá aí. Modelo etiqueta, outro modelo de etiqueta. Tá? Enfim, com certeza um desses modelos aqui ele vai te atender. E algumas outras dicas aqui: se imprime o código original, MDM, imprime marca, imprime lote, né? Separar peças e serviços. E então essa parte de configuração aqui, uma vez terminada, eu memorizo, né? Então nessa configuração aqui das opções de impressão eu faço ela por aqui. Então eu acho que nessa primeira aula básica aí a gente já tem muita coisa. E uma das coisas bastante interessantes que a gente tem é o seguinte: uma vez que a gente fez o orçamento, virou DAV, imprimiu, eu posso disponibilizar, posso exportar ele, né, lá para a central financeira, fazer o faturamento desse orçamento. Então aqui no caso, né, eu vou exportar para emitir a nota fiscal, né? Ele exportou aqui como a DAV 531, e aí se eu sair desse programa e for no programa que emite nota fiscal, pesquisar nas minhas DAVs de número 531, que deve ser uma das últimas aqui, tá? Cadê ela? Deixa eu pesquisar pelo nome aqui, essa ordem aqui, dimensão 531, tá aqui, ok. Produto zero, que é aquelas comentários. Não vem, lógico, né? E aí já tem 557, a batata, e já estou sintonizado para fazer a operação de venda aqui, só concluir, ok? Enfim, então, nessa primeira fase, nosso orçamento pelo programa 70, né, é isso aí que nos apresenta por momento. Ok? Obrigado.